Hoje vamos falar sobre disciplina. Se você quer ser aprovado no concurso de alto nível, você precisa aprender a desenvolver a sua disciplina. E ao contrário do que foi dito para você lá atrás, disciplina não é algo que Deus te dá de presente quando você está ali na fila para nascer. Disciplina é algo que, com estratégia, com algumas atitudes que eu vou te explicar ao longo desse vídeo, você consegue desenvolver e se tornar uma pessoa disciplinada. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, e a disciplina que eu desenvolvi ao longo desse projeto foi essencial para eu atingir esse resultado. Esse aqui sou eu, com 17 anos, prestes a tomar uma série de decisões erradas que iriam me colocar numa situação péssima, sem a menor perspectiva profissional, vivendo a vida no automático, com dificuldades financeiras, e o pior, eu estava começando a aceitar isso. Eu criei uma série de desculpas do porquê que eu tinha chegado naquele ponto, mas a verdade é que depois de muito pensar, com certeza os responsáveis por eu ter atingido o fundo do poço foram preguiça e falta de disciplina. A falta de disciplina é a maior responsável pelo fracasso e pela infelicidade das pessoas na conquista de seus objetivos. Por isso, eu vou apresentar para você agora 9 estratégias simples que eu implementei para mudar o jogo e conseguir aprovação em primeiro lugar no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Primeira estratégia é que você precisa ter um objetivo claro na sua mente e ser fiel a esse objetivo. Tentar fazer coisa demais nunca vai dar certo. O foco é um dos atributos mais importantes que você pode ter na sua vida. Um grande filósofo chamado Sêneca tinha uma frase muito importante que era a seguinte: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Isso era tão verdade lá atrás como é hoje. Eu já conversei e já estudei com muitas pessoas e o grande problema de praticamente todo mundo é o mesmo. As pessoas tentam fazer coisas demais. Simples assim. As redes sociais, muitas vezes, nos dão a impressão de que muitas pessoas conseguem ser excelentes, sensacionais em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a gente tem que escolher estrategicamente algumas coisas para sermos medíocres e outras coisas para sermos acima da média. Tenta se perguntar o seguinte: quais são os 3 ou 4 objetivos que vão realmente impactar positivamente a sua vida no próximo ano? Hoje, os meus objetivos são outros, mas quando eu estudava para concurso, esses 4 objetivos eram basicamente trabalho, saúde, família e estudo. Ah, mas e se o estudo não for o caminho certo, Thomas? Como é que eu faço? Entenda uma coisa de uma vez por todas. Não existe caminho certo. O certo é você depositar toda a sua energia no caminho que você escolheu até que ele dê certo. Se depois de aprovado você chegar à conclusão de que você não queria ser um concursado, aí depois de aprovado você reavalia essa decisão. Nada te impede, depois, de buscar outras soluções. Só que você vai ter tranquilidade para fazer isso. Porque você vai ter estabilidade, boa remuneração e tempo para implementar quaisquer outros planos que você possa vir a ter para a sua vida. Segunda estratégia, foque no processo e não no resultado imediato. Quando eu comecei a estudar para concurso, o meu grande ídolo, minha grande inspiração, era um cara chamado Demétrio de Macedo. Ele tinha sido o primeiro colocado no concurso anterior de auditor fiscal da Receita Federal, deixando o segundo colocado muito longe, aliás. Tinha sido o segundo colocado no concurso de auditor fiscal do estado de São Paulo, primeiro colocado no concurso da CVM e uma série de outros resultados magníficos. E aí aconteceu de eu estudar e depois de um tempo eu tomar ferro numa bateria de questões e pensar assim: caramba, como que aquele desgraçado do Demétrio conseguiu passar em primeiro lugar em todos aqueles concursos e eu não consigo nem acertar 60% aqui dessas questões de contabilidade que eu parei para resolver. E cara, a verdade é simples. Ele é o ídolo, o perito. Eu sou um cara que estou iniciando. É perfeitamente normal e está tudo bem isso. Só que eu não posso esperar o resultado que ele teve com poucos meses de preparo. E isso acontece com muitas pessoas, de forma consciente ou inconsciente. As pessoas querem ser boas demais, rápido demais. As suas expectativas em si próprias são muito altas. E isso é muito prejudicial. Mas é aí que você precisa aprender a respeitar o processo. Tipo assim: Thomas, quem que você pensa que você é, querendo ser bom assim tão rápido? Se liga, isso leva tempo. E a solução para as pessoas que se decepcionam demais é baixar um pouco as expectativas e, como eu já disse, confiar e aprender a respeitar o processo. Terceira estratégia, tenha bons hábitos, principalmente relacionados à atividade física, alimentação e sono. A grande dificuldade em você manter uma disciplina forte nos estudos está na diferença entre satisfações imediatas e satisfações tardias. Os péssimos hábitos têm a característica de fazer com que o preço que você paga é lá na frente só, mas a recompensa é imediata. Por exemplo, comer doce. Você tem imediatamente a recompensa da satisfação, de
comer um doce delicioso, uma coisa maravilhosa, é gostoso, é prazeroso. Só que o preço que você vai pagar, obesidade, diabetes, vai ser lá na frente. Já os bons hábitos, você vai pagar o preço na hora, por exemplo, praticar atividade física, você vai pagar literalmente o preço financeiro de se matricular numa academia, mas também o preço de tempo, dedicação, abrir mão de outras coisas para poder estar lá praticando atividade física. Porém, a recompensa é lá na frente, quando você, ao longo dos anos da sua vida, chega à conclusão de que você teve uma vida saudável por causa dos exercícios regulares. Isso é absolutamente desleal, infelizmente. Portanto, para conseguir bons hábitos, a primeira coisa que você tem que fazer é romper essa natureza do preço e da recompensa. E como que você faz isso? Criando pequenas recompensas todos os dias. Pô, dormi cedo, acordei no horário certo, estudei, fui pro trabalho, estudei no intervalo, depois trabalhei de novo, depois fui pra academia, depois estudei de novo. Cara, vou me recompensar. Vou ver uma série, vou ver um filme, vou jogar um videogame, sei lá o que você gosta de fazer. Mas alguma recompensa diária é necessária para você manter a máquina em andamento. Porque se você deixar para ter a recompensa de dormir bem, se alimentar bem e ter bons hábitos só daqui a 40 anos, e a recompensa de estudar assiduamente só no dia da posse, você vai sofrer a vida inteira e ter apenas pequenos picos de recompensa. Não faz sentido. Por isso que é importante, ao longo dessa jornada, você criar o seu próprio sistema de recompensas que você mesmo vai implementando ao longo da sua trajetória. Isso é saudável, isso faz bem para a sua cabeça. Detalhe, essas atividades da sua rotina, tenta fazer elas sempre na mesma hora. Porque se você dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, estudar na mesma hora, comer na mesma hora, praticar atividade física na mesma hora, o seu corpo vai se acostumar a ter o máximo rendimento em cada uma dessas atividades, porque ele vai saber qual que é o horário que ele vai ter que digerir o alimento, qual que é o horário que seu corpo já quer pegar no sono, qual que é o horário que você vai acordar, entre outras coisas. Então, ter horários determinados e, de preferência, os mesmos horários ao longo de toda a semana para fazer as atividades é muito importante para o máximo rendimento do seu corpo. Quarta estratégia importante é você trabalhar com uma carga horária factível, possível para a sua realidade. Não adianta colocar 14 horas por dia para você estudar, porque você não vai conseguir sustentar isso ao longo do tempo, não importa o que os gurus de concurso estejam falando por aí. Não tem como sustentar isso ao longo do tempo. Você só vai se frustrar e prejudicar os seus estudos. Portanto, vá aumentando a sua carga horária gradativamente e tente sempre começar os seus estudos com uma carga horária menor do que você acha que consegue cumprir. Porque aí você vai semanalmente cumprindo a sua meta e a sensação de meta cumprida é viciante e vai te estimular a continuar estudando e, claro, aumentando gradativamente a carga horária de acordo com as particularidades que você enfrentar e perceber ao longo dos seus estudos. E assim como para as outras atividades que eu mencionei, dormir, acordar, trabalhar, etc., o estudo vale reforçar. Tenha horários previamente determinados para você estudar. Então não vale você acordar e falar assim, em algum momento do dia eu vou estudar 6 horas. Não, já começa, vou estudar das 8 até as 10, aí eu vou fazer um intervalo de 10 minutos, depois eu vou estudar das 10h10 até sei lá que horas, depois eu vou almoçar, depois eu vou estudar tal hora, depois eu vou fazer um intervalo de tantos minutos. Tenha isso previamente estabelecido, que é muito mais fácil cumprir a sua carga horária quando você já define como que o seu dia vai se programar. E entenda o seguinte também, é muito mais difícil começar algo novo do que manter algo que você já vem fazendo. Por isso é tão importante começar com uma carga horária menor, porque a partir do momento que você começa algo, é muito mais fácil manter. Quinta estratégia, otimize o seu ambiente de estudos. E otimizar o ambiente precisa acontecer principalmente em duas esferas: distração e conforto. No caso das distrações, o segredo é eliminar. Exemplo, o maior vilão, aparelhos eletrônicos. Celular, deixa num outro cômodo. Se as distrações estão a um braço de alcance, você já perdeu. O celular, o tablet ou sei lá o que, distração que você possa usar, tem que estar numa distância que para alcançar você tenha que levantar da sua cadeira, andar até a sua porta, abrir outra porta, aí sim chegar no aparelho. Se você, repito, tá com o aparelho a um braço de alcance, você já perdeu. Então, para os estudos, use um despertador para cronometrar o seu tempo. Compre um despertador, um aparelho que só tenha essa função. Porque se você usar o celular como despertador, cada vez que o celular tocar, você vai querer olhar, você vai querer ver, e mesmo que ele não toque, o fato dele estar ali com uma série de distrações mais atrativas do que o estudo, vai fazer você sempre estar com alguma parte da sua energia, alguma parte do seu foco de olho
naquele aparelho, sempre querendo e não podendo, e aí o foco do seu estudo vai ficar dividido e você vai se prejudicar, pode ter certeza. E a outra esfera é o conforto. Tanto o conforto de físico, de altura, de ergonomia. Então use uma cadeira boa, uma cadeira com estofado, uma cadeira que permita regular a altura, regular a inclinação. Tenha uma mesa decente, numa altura decente e iluminação. Estude com uma iluminação boa. Entenda também que a temperatura tem que estar adequada para os seus estudos. Thomas, eu não tenho dinheiro para comprar um ar-condicionado e eu estudo no inferno. Compra um ar portátil. Ah, eu não tenho dinheiro para um ar portátil, compra um ventilador. Alguma coisa você tem que fazer para que você consiga fazer os seus estudos terem continuidade. Se você olhar para o seu ambiente de estudo e pensar assim, cara, eu vou sentar 6 horas por dia, todos os dias, nos próximos meses ou anos, você não vai conseguir ter regularidade se o local de estudo é uma tortura para você. Então, vale a pena se dedicar para tornar o ambiente de estudo propício para a continuidade. Sexta estratégia, intervalos. Acho que essa altura do campeonato, hoje em dia, todo mundo já entende a importância de você fazer intervalos nos estudos. Se você não entende isso, é hora de aprender. É fundamental que você faça intervalos ao longo da sua jornada, ao longo de um dia, mas também é importante você saber que as atividades que você faz durante os intervalos e a duração dos intervalos são tão importantes quanto o simples fato de fazer intervalos. Então tente, por exemplo, fazer os seus intervalos antes de ficar absolutamente exausto. Se você está absolutamente esgotado e aí faz um intervalo, é tarde demais. Tente fazer um pouco antes para você sempre estar no gás, sempre estar disposto na hora que você está estudando. E quanto à atividade que você executa no intervalo, quase todas as pessoas do planeta Terra vão fazer o quê? Mexer no celular. TikTok, Instagram, YouTube, etc, etc, etc. Não faça isso. Essas atividades são hiperestimulantes. O que você precisa numa pausa dos estudos é baixar a atividade cerebral para que você consiga ir para a próxima sessão de estudos descansado. E as redes sociais elas têm um efeito oposto a isso. Então priorize atividades mecânicas, como lavar uma louça, estender uma roupa, ou mesmo atividades melhores ainda, como caminhada, meditação, alongamento, coisas que vão baixar a atividade cerebral e preparar a sua cabeça para uma próxima sessão. Sétima estratégia para você colocar em prática, eu chamo de recalibragem cerebral. O mundo atual te bombardeia de estímulos. A gente perdeu a capacidade de lidar com o tédio. Simples assim. É só você ver que sempre que alguém entra no elevador, chega numa fila do mercado, do banco, etc., já puxa o celular e começa ali a mexer em várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, é muito importante que você considere a possibilidade de fazer um jejum de telas. Como que funciona isso? Basicamente, você vai estabelecer uma quantidade de horas para não acessar nenhum tipo de tela. Isso acontece porque nós somos dominados hoje por redes sociais que nos oferecem uma quantidade absurda de estímulos em uma fração de segundos. Isso acontece muito nos vídeos curtos, né? Os Reels do Instagram, tem o TikTok, tem o próprio YouTube que tem os vídeos shorts agora. E como se não bastasse, ao final de cada vídeo, o algoritmo te sugere outro e você vai ficando preso. Você não consegue sair dessa rede de estímulos responsáveis pela liberação constante da dopamina, que é o hormônio da recompensa cerebral. E isso tudo vai totalmente na contramão do estudo. O estudo é, por natureza, uma atividade mais tediosa, digamos assim, de atividade cerebral um pouco mais baixa. E você precisa se acostumar com essa nova realidade. Portanto, eu sugiro para você um jejum de 10 horas de tela. Então, se você acordar e precisar ali ver o seu celular, tente não ver mais o seu telefone até o final do dia. Isso pode ser o seu sistema de recompensa lá no final do dia, depois de cumprir o seu estudo. Você pode olhar a tela, pode olhar o celular, mas de preferência não faça isso logo antes de dormir, porque faz parte da higiene do sono você eliminar telas nas 2 horas que antecedem o seu sono. Pelo menos na última hora antes de dormir, elimine as telas, principalmente o celular, para que você consiga ter uma boa noite de sono. A 8ª estratégia para você implementar diz respeito ao ambiente de pessoas em que você está envolvido. É muito mais fácil você conquistar os seus objetivos se você está cercado de pessoas que pensam de maneira parecida com a sua. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu fui muito criticado e muito pouco incentivado pelos meus amigos. A maioria pensava assim, cara, você vai estudar para um concurso, não tem nada a ver com a sua formação e tal, você vai estar em desvantagem, não sei o quê. E aí depois que eu passei no concurso, no meu primeiro concurso, como se isso não bastasse, eu fui criticado porque eu fui tomar posse numa cidade muito longe de onde eu morava originalmente. Cara, o que você vai fazer em Uruguaiana? Você mora em Florianópolis, que é a melhor cidade do mundo e tal. Claro, não é a melhor cidade do mundo se você está desempregado, se você não tem uma renda. E quando eu fui para Uruguaiana, a primeira cidade que eu fui,
com um cargo estatutário, eu conheci pessoas, me envolvi com pessoas que pensavam de maneira parecida com a minha, continuei estudando para conquistar o meu objetivo final, que era o cargo de auditor fiscal, e passei em primeiro lugar nacional nesse concurso. Você pode ter certeza que o ambiente em que eu estava envolvido me ajudou muito, porque eu me cerquei de pessoas que pensavam de forma parecida com a minha, que estudavam para concurso, que estavam envolvidos nesse processo, e isso com certeza foi um grande estímulo para a minha trajetória. Se você não conhece ninguém que estuda para concurso, a internet está cheia de fóruns, de lugares em que você pode conhecer pessoas que pensam como você pode trocar ideias, trocar informações, e vocês podem estimular uns aos outros a conquistarem os seus objetivos. E a nona e última estratégia eu chamo de insista, não desista. E ela gira em torno do fato de que a conquista de qualquer coisa grandiosa, que vale a pena de verdade, é sobre escolher algo e insistir naquilo até que você comece a colher os frutos. Mesmo com os altos e baixos que a vida inevitavelmente vai te proporcionar. É muito mais provável que você atinja os seus objetivos se você insistir naquela escolha até o sucesso aparecer. Um dos motivos de eu, o Demétrio e vários outros concurseiros bem-sucedidos terem conseguido conquistar os seus objetivos foi pelo fato de que eles escolheram um objetivo, escolheram uma metodologia e foram fiéis a ela durante todo o processo até que os frutos começassem a ser colhidos, o que muitas vezes leva meses ou até mesmo anos para acontecer. Claro que a estratégia e a metodologia que você vai aplicar, ela precisa ser validada e lógico que ajustes são desejáveis e até mesmo necessários ao longo do processo, mas a essência da escolha e da estratégia tem que ser mantida ao longo do processo, porque isso vai aumentar as chances de você conseguir ter bons resultados. E hoje eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender como que a gente constrói disciplina na nossa vida, peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você se inscreva no meu canal. Isso vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para sua família. Se você quiser fazer parte da minha turma de mentorados, ter um acompanhamento mais próximo, deixei o link para você se inscrever na lista de espera na descrição desse vídeo. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.